Eu tenho aqui vigas baldrame, eu tenho também aqui blocos sobre estacas. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma sobreposição das minhas vigas com os meus blocos. Então olha só que interessante. Quando eu seleciono a viga, eu tenho quase 1 metro cúbico de concreto só para essa viga. Se eu deixar dessa forma, está errado. A modelagem está errada e, por consequência, o quantitativo também vai ficar errado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui e ficar unindo os elementos. O que a gente pode fazer melhor do que isso? A gente pode criar uma rotina para poder automatizar esse processo de união e garantir realmente que todos esses elementos fiquem aqui unidos da forma correta. Vamos criar uma rotina dessa? Olá pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Dynamo que estamos disponibilizando aqui no canal do YouTube da Engenhabim. Já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, comentarem, vamos gerar engajamento para que a gente continue trazendo conteúdo aqui para vocês. Acessem também a plataforma engenhabim.com para cursos abordando o desenvolvimento de projetos executivos, estruturais, instalações prediais, coordenação, planejamento e controle de obras, Power BI, Business Intelligence, orçamento de obras também, plataforma mais completa do mercado para engenheiros e arquitetos. Pessoal, indo direto ao assunto aqui então. O que eu falei para vocês ali na introdução é muito importante, porque a gente pode errar o quantitativo inteiro do projeto se eu não tiver a união correta dos elementos. E isso pode acontecer, não importa se eu modelei no Revit, se eu importei do TQS, Iberic ou CPCAD, eu tenho que verificar a união correta dos elementos, principalmente se eu estiver quantificando ali no Revit. Como é que a gente faz isso? Lá no Revit a gente utiliza a ferramenta de unir, tem que fazer um por um. Existem alguns plugins que fazem isso também, mas nada melhor do que a gente criar as nossas próprias soluções e o Dynamo está aqui para isso. Então vamos lá. Primeiro, vamos entender o que eu preciso. Eu preciso trazer as minhas vigas baldrame e eu preciso trazer os meus blocos sobre estacas para cá, a minha fundação. Como é que eu faço isso? A gente já entendeu, né? Revit, venho aqui em Selection. Se essa é a primeira aula que você está assistindo a respeito desse assunto, acesse os links da descrição para você acessar a playlist completa, que você vai ter um curso completo aí de Dynamo para você, tá? Bom, vamos lá. O que eu quero aqui? Eu quero todos os elementos de uma categoria. Vamos lá. O que eu vou pegar aqui? E eu quero uma categoria. Beleza. Nessa categoria, o que eu vou colocar? Eu vou colocar quadro estrutural, que é a categoria das vigas, Vou trazer para cá. E o que eu tenho aqui? Está no automático, Então, quando eu venho aqui, eu trouxe 121 vigas. Agora, pessoal, a gente vai utilizar um nozinho que nós já vimos anteriormente, que é o element.filter. Element.filter by parameter value, não é esse daqui. Element, deixa eu ver uma coisa aqui. Element filter, isso aqui mesmo, by parameter string value ou por parâmetro numérico. O que eu quero trazer? Um parâmetro de string ou um numérico? Eu vou trazer de string e já vou explicar por quê. Vamos lá. Eu quero fazer um filtro aqui. A gente, inclusive, utilizou esse nó. A gente explicou esse nó aqui separadamente em uma aula anterior, Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer o seguinte. Vamos lá. Eu quero trazer só as vigas baldrame. Então, olha só que interessante. Quando eu vou lá no meu projeto, quando eu seleciono aqui todas as vigas, vou selecionar aqui todas as vigas aqui de baixo, tá? Poderia fazer um filtro por nível, eu vou utilizar de uma outra forma. Vou selecionar aqui, eu tenho 14 vigas aqui no piso, são vigas baldrame. Qual que é o parâmetro que identifica as minhas vigas? É o parâmetro marca. Cadê o marca? Tá por aqui, tá vendo? Marca. Se eu selecionar essa viga aqui, o que eu tenho? Em marca, eu tenho aqui VB13, nesse caso. Essa daqui é a minha VB1. Então, todas as minhas vigas baldrame, o que elas têm de diferente das outras? Além de estarem aqui, no piso aqui, nesse primeiro piso, que é o osso térreo. Eles têm no nome VB. As vigas de cima não tá como VB porque não são vigas baldrame, no parâmetro marca. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar lá, vou trazer aqui, qual que é o parâmetro? Parameter name. Ele quer uma string, o valor ele quer uma string e o método também é uma string. O que eu vou fazer? Eu vou chamar uma string aqui. Já vou fazer 3 cópias, Ctrl e arrasta. Qual que é o nome do parâmetro? Tem que ser exatamente igual, tá lá, tá? Marca. Qual que é o valor que eu vou procurar? VB, opa. Espera aqui, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vai ter coisa errada. Vamos lá. Aqui, marca. Vamos vir aqui, VB, porque é o parâmetro que eu vou procurar, é o valor que eu vou procurar lá no parâmetro marca.
E aqui, pessoal, ó, o filter method, o que é isso daqui? Ó? A gente já viu isso em aulas anteriores, né? Eu tenho que escrever exatamente o que eu quero. É contém, não contém, começa com, não começa com, termina com, não termina com, é igual ou não é igual. Igualzinho os filtros que a gente tem nas tabelas do Revit. Eu vou colocar, poderia até colocar esse aqui, ó, começa com, né, que é o starts with, mas eu vou colocar aqui o contains. Tem que ser exatamente como está escrito aqui também, tá? Ó, contains, com letra maiúscula aqui no C, tudo certinho. O que eu vou fazer? Eu vou conectar os elementos aqui. Por enquanto, a gente está fazendo só o seguinte, né? A gente está filtrando as 14 vigas baldrame. Todas elas vieram para cá. Por quê? Porque eu quero fazer a interseção nelas. Poderia fazer o projeto inteiro? Poderia. Mas nesse caso, eu estou fazendo de forma específica para a fundação. Então não faz sentido eu colocar as outras vigas aqui. Agora, você pode utilizar o mesmo procedimento para unir laje com pilar, viga com pilar, enfim, para qualquer elemento. E a gente vai automatizar isso, né? Vou apertar Ctrl L aqui só para poder ajustar aqui o alinhamento, tá? E agora, eu já trouxe as vigas baldrame, né? Vou trazer elas aqui para cá também, ó. Vou utilizar o nozinho element.geometry. Trouxe esse daqui para cá. Vou conectar ele aqui. O que ele vai fazer? Ó? Ele trouxe para a gente a geometria aqui, ó, das vigas baldrame. Ó. Tá lá, tá vendo? Ele trouxe todas as vigas baldrame. Trouxe só a geometria, né? Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar esses dois nós. Shift. Vou arrastar para cá. Certo? Só que agora, o que eu quero aqui? Aqui eu quero fundações estruturais. E aqui eu trouxe 48 fundações. Por que tem essa quantidade toda aqui, tá? Porque ele está separando o bloco da estaca. Ele está colocando separado ali, por isso que vem essa quantidade toda, tá vendo? Ó, esse D igual a 25 centímetros é a minha estaca. Então aqui no Revit esse elemento foi modelado de uma forma que essa estrutura aqui é separada, tá vendo? Ó? Até para quantificar depois o volume de estacas, né? É mais tranquilo a gente trabalhar dessa forma, é melhor, né? Então aqui, mas não tem problema vir tudo isso não. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui, vou trazer um element.geometry também, para a gente enxergar ele ali. Ó, só para a gente trazer aqui para o Dynamo também. E ele trouxe todas as fundações. Agora, pessoal, olha só que interessante que nós temos aqui. Ó. Bom, depois eu vou colocar esse aqui para baixo, esse aqui para cá. Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior aqui. Juntar isso daqui para ficar melhor para vocês enxergarem aí. Isso aqui eu posso colocar para cá assim, ó. Tá? Então aqui, ó, fundação, e aqui eu tenho as vigas baldrame. O que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu tenho um nozinho, que é o element.join, ó, join geometry. Então quando eu vou lá no grupo de elements, o que eu tenho aqui? Ó? Lá no grupo do Revit, né? Eu tenho esse nozinho aqui, ó, join geometry. O que eu vou fazer? Eu vou trazer esse carinha para cá. Eu vou agora desmarcar aqui o automático, tá? Que eu quero explicar primeiro para depois executar. Deixa eu até ver se os elementos estão desunidos aqui mesmo. Ó. Tá vendo? Ó? Tá tudo desunido aqui, né? Se eu selecionar o bloco, ó, tá vendo? Ó? A viga aparece. Tá com uma transparência aqui, certo? Mas eu consigo perceber, ó, que a viga está passando direto no bloco. Isso não pode acontecer, meu volume de concreto está errado. Então aqui o que eu vou fazer? Ó, eu vou unir, ele está pedindo o elemento e o outro elemento. Vou conectar esse elemento, que são aqui as minhas 14 vigas baldrame. Se eu tiver 70 vigas baldrame, enfim, ele vai trazer a lista exatamente da maneira que eu filtrei. Se eu precisar filtrar a fundação também, algum outro elemento, eu coloco esse nozinho aqui na frente. Nesse caso eu não preciso, né? Vou conectar o elemento aqui também. E agora, atenção nisso daqui, ó. Eu vou executar, acho que vai dar um aviso. Praticamente sempre vai aparecer esse aviso, porque tem elementos que realmente não estão efetuando interseção. Tá? Então aqui, ó, eu tenho elementos que não têm interseção entre eles, tá? Eles não estão encostando um no outro. Deixa eu até trazer um pouquinho mais para cá isso aqui. Então é normal aparecer essa mensagem. Entretanto, aqueles que tiverem essa interseção, ele vai fazer a união. Só que tem um outro detalhe aqui que eu preciso mostrar para vocês. Acho que eu já falei isso em aulas anteriores. Quando eu clico aqui nesses 3 pontinhos e venho aqui em treliça, se o seu Dynamo estiver em inglês, isso aqui é lacing, tá? O que a gente tem aqui, ó? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá para não pegar na câmera. Ó, o que o lacing faz? A treliça. Se eu colocar automático, ele vai determinar alguma maneira lá e vai executar os cálculos aqui para a gente, vai fazer o processamento. Se eu colocar mais curto, atenção, o que vai acontecer aqui? Ó? Vou executar de novo. Ele deu o aviso, ele sempre vai aparecer esse aviso, a não ser que todos os elementos da lista estejam, né, fazendo ali interseção. Ele trouxe aqui, ó, uma quantidade, certo? Na lista.
Por quê? Ele encontrou uma quantidade aqui de interseção. Mas ele fez isso de forma curta. Por quê? Ele pegou a menor lista e fez a verificação com a maior lista. Se eu vier aqui e colocar mais longo, o que vai acontecer? Ele vai criar uma lista bem maior ali para a gente. Vai até demorar mais para processar. 64. Por quê? Ele pegou a lista maior, que é onde eu tenho mais elementos aqui. Vamos pegar aqui, onde eu tenho mais elementos, e ele tentou fazer a interseção. Nesse caso, o que eu vou ter que utilizar? Eu quero fazer todas as combinações possíveis. Então eu vou pegar aqui em treliça e vou colocar produto cartesiano. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. É treliça, produto cartesiano. Tá vendo que até esse símbolo aqui muda? O que vai acontecer, pessoal? Olha o tamanho dessa lista aqui, como é que ela vai ficar. Vou executar. Ele está até demorando mais para processar aqui. Processou. Só que olha o tamanho da lista, 890. Por quê? Porque o que ele está fazendo quando eu coloco um produto cartesiano? Ele está pegando todas as vigas e está tentando fazer a interseção com todas as combinações possíveis com aqui a minha fundação. Então é por isso que eu tenho que colocar em produto cartesiano. Por quê? Porque a gente precisa fazer todas as combinações para poder realmente, unir todos os elementos do meu projeto. Quando a gente vem aqui, e eu seleciono, aqui ele já apareceu, aqui ele só está aparecendo por conta aqui do... tá vendo? Ele já está cortando aqui, por conta dessa minha transparência aqui, tá? Mas quando eu venho aqui nos elementos, todos os elementos já estão unidos. Aqui de cá, desse lado aqui também estava unido, tá vendo? Olha só. Tá vendo que a viga ela fica interrompida aqui? Certo? O que eu tenho aqui? Vamos lá. Eu tenho 0,7 de volume nessa viga. Deixa eu apertar um Ctrl Z aqui. O que eu tenho aqui? Tá vendo? O volume agora, eu apertei Ctrl Z para poder desfazer a união, né? O volume agora foi para 0,968. Eu vou repetir de novo. Aliás, deixa eu processar novamente. Quase 1 metro cúbico lá, né? Quando eu faço a operação, ele iniciou. Demora um pouquinho, tá? Porque é produto cartesiano, ele tem que processar tudo, fazer todas as combinações. E agora, quando eu volto lá, de 0,968 foi para 0,7. A união é essa correta. Porque eu vou concretar a minha estaca. Depois, na hora de executar a fundação, eu vou concretar provavelmente os blocos em conjunto com as vigas baldrame. Eu não posso ter essa sobreposição de volume. Pessoal, isso que eu queria passar para vocês. Essa rotina eu vou deixar para fazer o download dela aí também, tá? Para quem não quiser desenvolver ela aqui. Mas eu recomendo que você desenvolva. Vamos voltar aqui porque ela é muito rápida, né? Deixa eu voltar aqui, de fazer, mas de qualquer forma eu vou salvar ela aqui e vou deixar para você fazer o download dela também. Se você fazer o download, você tem que fazer o download desse pacote aqui também, tá? Tem que baixar esse pacote aqui, tem uma aula explicando como baixar e instalar pacotes. Um grande abraço e até a próxima aula.